Agora vamos para a palavra. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vamos ler mais um versículo. 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Coloca a mão na altura do teu coração. Senhor amado, nós nos entregamos, nos rendemos e nos submetemos ao teu senhorio. Fala ao nosso coração, quebra toda e qualquer resistência, abre nossos ouvidos espirituais, cerca-nos, Senhor, com os teus anjos, lava-nos com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés, e que nós possamos estar focados na tua palavra, e focando na tua palavra, podemos aprender e apreender, reter e praticar a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Amém. Nós já falamos aqui sobre soberania de Deus. E soberania é colocar Deus no trono. Qual trono? O trono do meu coração, na minha mente, ou seja, em todo o meu ser. Deus que governa todas as coisas, os céus e a terra. Falamos sobre aliança, ou seja, aliança, ela define o relacionamento que eu vou ter com Deus. E eu vou ter com as pessoas também, mas principalmente com Deus. Falamos sobre semeadura e colheita, que estabelece a lei espiritual. É uma lei natural e também espiritual. Ou seja, nós só colhemos o que nós plantamos. Agora nós estamos entrando na mordomia. Mordomia é um princípio bíblico, tão importante quanto a soberania de Deus, tão importante quanto a aliança, tão importante quanto semeadura e colheita. Mordomia vem da palavra grega oikonomia, de onde vem a palavra economia, que significa administração da casa. Ou seja, biblicamente, nós não temos nada. Tudo o que existe nessa terra vem de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho força, eu tenho inteligência, tu tem, vem de Deus. Se Deus não te desse força, se Deus não te desse coragem, se Deus não te desse a graça para você viver, a misericórdia sobre a tua vida, você estaria morta nesse exato momento. Então, tudo que nós temos é de Deus. Amém? A Bíblia diz que o ouro e a prata são do Senhor. Então, na realidade, eu quero que vocês compreendam a partir de agora, mais do que nunca, a casa que tu tem, o carro que tu tem, o salário que tu ganha, tudo pertence a Deus. E o que acontece então com a mordomia? Nós somos como um mordomo, um gerente, um gestor de todos os recursos que Deus confia para mim e para você. Aí entra um outro princípio muito interessante. A Bíblia diz: foste fiel no pouco,
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, nós só somos promovidos e começamos a gerir e administrar mais na medida em que nós temos mais talentos, recursos, condições, habilidades, atitudes. Aí entra a palavra dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor, ele saiu para viajar e deu para um dos seus servos um talento, para outro deu 2 e para outro deu 5. Que tinha um, ficou com medo do seu Senhor e enterrou o talento. O que tinha 2, multiplicou por mais 2 e ficou com 4. O que tinha 5, multiplicou por 5, por mais 2 e ficou com 10 talentos. Então o que acontece? Os talentos só vão ser maiores em nossas mãos na medida em que nós aprendermos a administrar melhor os recursos que Deus confia e entregue em nossas mãos. Então não é Deus, é eu. Amém? É a minha busca, é a minha maturidade, é o meu esforço. Estão entendendo? Deus só coloca mais naqueles que têm condições de multiplicar. Então qual é o fundamento da mordomia? Gênesis 1:28 diz que Deus deu o domínio da terra e de todos os animais, de tudo que havia na terra para o homem. E Deus deu a terra para o homem cultivar e guardar. Mas Deus deu ao homem, mas a terra é de Deus, porque Deus que fez a terra. Amém? O Salmo 24:1, nós já lemos: do Senhor é a terra e tudo que nele há. 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então Deus é o dono. Nós somos apenas o administrador, o mordomo. E o mordomo não decide por conta própria. O mordomo apenas executa o propósito, executa o que precisa ser feito para administrar, para gerir a casa. Amém? Então, o que é mordomia? É administrar com fidelidade aquilo que pertence a Deus. Não é só sobre dinheiro apenas, é toda a tua vida, a vida inteira. Então nós temos que ser bons mordomos, bons administradores de quais recursos que Deus está falando. Primeiro recurso, tempo. Como você administra o teu tempo? Se eu pedisse para você olhar o teu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, quanto tempo você investe nas redes sociais? Estão entendendo o que é isso? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo, será? Quanto tempo tu passa rolando nas telas durante o dia? Ah, pastor, mas isso dá uma sensação de alívio e prazer. Eu sei. Os grandes bilionários, os donos das redes sociais, eles pagam fortunas para desenvolvedores, para buscar, através dos algoritmos, aquilo que mais está ajustado ao que você gosta, ao que você quer e que chama a tua atenção. Então é feito de propósito. Aí você fica 1 hora e você nem percebe, você fica 2 horas e não percebe. O brasileiro, eu posso estar errado, mas se não me falha a memória, é o 2º país no mundo
que mais fica envolvido nas redes sociais. Só perde para o americano. Estão entendendo o que é isso? Isso produz uma falsa dopamina, um falso prazer, que naquele momento me distrai. Naquele momento eu não penso no boleto, naquele momento eu não penso nas contas, naquele momento eu não penso nos PO, nos problemas da vida. Mas a palavra de Deus diz que eu vou ter que prestar contas de todas as palavras que eu proferi na minha boca. Eu vou ter que prestar conta de todas as minhas atitudes. Eu vou ter que prestar conta também daquilo que eu não fiz. E eu sabia que era bom e era necessário fazer. A gente chama de pecado pela omissão. Então tem pecado pela ação e tem pecado pela omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu vou ter que prestar conta de tudo isso. Nós somos mordomos dos nossos talentos, recursos, inteligência. O que você faz com o teu talento, com a tua habilidade? Será que foi só para você, para a tua família? Eu não estou dizendo que você não deve priorizar a tua família. Você deve priorizar a tua família. Porque tudo que Deus nos dá, primeiro, é para nós e para a nossa família. Mas não fica só na família. É também para ajudar e colaborar com outros, com terceiros que realmente precisam da nossa ajuda. É também para colaborar na igreja, para que a igreja, o reino de Deus avance. Estão entendendo? Nós não podemos ser egoístas, de querer só para nós. Nós somos mordomos de todos os tesouros, recursos financeiros. O que tu faz com o teu dinheiro? Pastor, quando entra naquele dia, naquele mesmo dia ou no dia seguinte já não tem mais nada. Você não está sendo um bom mordomo. Eu fiquei assustado quando eu vi agora esses dias que 80% das famílias brasileiras estão em débito, estão devendo, não sobra nada durante o mês, não conseguem economizar, gastam mais do que ganham. Estão entendendo, queridos? Isso na verdade é uma opressão, isso na verdade é uma prisão. Quando nós ficamos em dívida, vamos para a SPC, pagamos juros de cartão, pagamos juros do banco. Vocês acham que é isso que Deus quer? Vocês acham que Deus fica feliz, satisfeito da forma como nós estamos gastando o nosso dinheiro? A Bíblia diz, por que você compra aquilo que não é pão? Ou seja, eu vou traduzir, por que você compra aquilo que você não usa? Por que você compra aquilo que não é necessidade, e sim vaidade? Nós somos muito influenciados pelas redes sociais, inclusive nessa era do consumismo. Eu quero que você fique atenta a isso. Pastor, como é que eu faço? Deixa para amanhã. Vai orar, vai pensar, vai refletir, vai ver se realmente aquilo é uma necessidade ou é apenas vaidade. Sabe o que vai acontecer? 80 a 90% das coisas você não vai comprar. No outro dia a emoção já não bateu mais. A emoção já não vai te influenciar. Ou seja, você está sendo influenciado pelo sistema límbico, sistema emocional, e não pela razão. Somos mordomos de quê? Do teu território. Pastor, me explica melhor esse território. Tua família, a tua igreja, o teu trabalho,
Onde você está? Você é benquisto? O que as pessoas falam de você? Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Lá vem aquele homem de Deus. Lá vem aquela mulher de Deus. Lá vem aquela pessoa feliz, contente, ou lá vem aquele chato de garoto, relaxa. Estão entendendo, queridos? A Bíblia diz que nós somos luz e nós somos sal. A luz foi feita para iluminar, o sal foi feito para salgar, ou seja, nós fomos feitos para influenciar de uma forma positiva onde nós estivermos. A Bíblia diz que tem que dar um bom testemunho. A palavra testemunho no grego é mártir, e mártir é aquele que vive por Deus ou morre por Deus. Ele está disposto a perder a sua vida para a glória de Deus, e está disposto a viver a sua vida para a glória de Deus. Como diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Nós estamos sendo um bom mordomo no nosso templo, ou seja, no nosso corpo. Aí me pegou muito. Eu cheguei até 100 quilos. E o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo. Que a Bíblia diz: quem destruir o templo de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá. Se torna inimigo de Deus. Eu preparei e pensei: eu estou sendo inimigo de Deus, porque eu não estou cuidando do meu corpo. Eu não estava cuidando da minha alimentação, não estava cuidando do meu sono, não estava fazendo exercício. Estão entendendo? Não estava bebendo água o suficiente para me hidratar. Então, assim como nós cuidamos do nosso coração, das nossas emoções, com ambiente, pessoas sadias, assim como nós lemos a palavra, meditamos, jejuamos, oramos, também nós temos por obrigação cuidar bem do nosso corpo. Eu não estou falando agora que a gente tem que virar um modelo, não é isso. Mas estou dizendo que a gente precisa ser saudável. Estou dizendo que nós não precisamos ser glutões, beberrões, ou seja, todo e qualquer tipo de excesso. Estão entendendo? Porque esse excesso mostra o quê? Mostra o quão primitivo, quão baixo é a nossa fé, o quão baixa é a nossa consciência em relação à palavra de Deus, o quão baixa é a nossa submissão a nos submeter a fazer o que é certo, pela motivação certa. Amém? A mordomia então não é posse, é responsabilidade. O mundo ensina: é meu, eu faço o que eu quiser, eu ganhei com a força do meu braço. A Bíblia ensina: foi confiado a você, e você vai ter que prestar contas. A Bíblia diz: não digas que você ganhou na força do teu braço, pois fui eu, diz o Senhor, que te dei condições para que você ganhasse. Fui eu que te abençoei. A palavra abençoar vem do hebraico barak. Eu te liderei para prosperar. Estão entendendo? As pessoas que não conhecem a Deus colocam os seus recursos e as respostas, os seus resultados em si, no eu. Nós cristãos colocamos em Deus. Por isso que nós fizemos uma oração, e essa oração tem que ser diária. Mais Deus,
e menos eu. É necessário que ele cresça. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu desapareça, diminua. Amém? Então, quando nós começamos a compreender que não fui eu, mas foi Deus, a origem de tudo que eu tenho é Deus, até porque eu não vou levar nada desse mundo. A palavra de Deus diz: nu eu vim, nu eu voltarei. Do pó eu vim, ao pó retornarei. Nós não levamos nada daqui, porque esse mundo é mundo material. Para onde nós vamos é um mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que carne nem sangue herdará o reino de Deus. Ou seja, o homem, assim como nós somos com a nossa estrutura carnal, não pode entrar nos céus. A Bíblia diz que nós seremos transformados como um piscar de olhos. E o nosso corpo carnal vai se revestir de um corpo espiritual. O nosso corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então vai haver uma mudança, uma transformação de elemento físico para elemento espiritual. Isso muda tudo. Que o seu dinheiro não é seu. O seu filho, a sua filha não é sua. O seu ministério não é seu. O seu corpo não é seu. Tudo é administrado sob a tua autoridade, a tua responsabilidade. Amém? Pastor, o que muda? Tudo. Quantas vezes você perdeu o sono que não tinha dinheiro para pagar o boleto? Quantas vezes você perdeu o sono que não sabia o que fazer? Tudo é de Deus. Amém? Apenas seja responsável. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28, que se eu obedecer à lei de Deus, cumprir a lei de Deus, as bênçãos, elas correrão atrás de mim, as bênçãos me alcançarão e as bênçãos permanecerão. Do versículo 1 a 14, fala das bênçãos, e do 15 em diante, fala das maldições. Se eu estou ligado com Deus e eu cumpro a palavra de Deus, as bênçãos correrão atrás de mim e eu não preciso correr atrás das bênçãos. Amém? Você compreende isso? Você entende o poder dessa palavra? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Coloca para nós Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amém? Deus coloca para mim, para você, todos os dias, um exercício, um questionário, um teste, uma prova, com duas alternativas. Primeiro, vida ou morte. Segundo, bênção ou maldição. E ele diz para nós: escolhe, pois, pela vida. Amém? Pastor, eu não
entendi, vou te explicar. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós escolhemos pela vida, nós estamos escolhendo por Deus. Amém? Ficou claro agora? Quando você escolhe pela vida, você está escolhendo por Deus. Deus é movimento. Deus é energia. Deus é espírito. E a Bíblia diz, João 4,23, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E adorar ao Pai em espírito e em verdade é viver uma vida digna, é viver em obediência à palavra de Deus, é deixar ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo todos os dias. Todos os dias a minha oração antes de dormir: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, que a tua lei seja escrita no meu coração, na minha mente, para eu te obedecer. Levanta de manhã, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma nova chance de eu te adorar, te louvar nesse dia. E quando eu estiver trabalhando, conversando, me relacionando, Senhor, eu quero ser intencional, porque tudo que eu fizer vai ser para te glorificar. Amém? Você acha que uma pessoa assim, ela vai fazer corpo mole no trabalho? Você acha que uma pessoa assim vai ficar de fofoca, diz que me disse? Você acha que uma pessoa assim não vai fazer tudo com excelência? Não vai fazer tudo para Deus? Porque a Bíblia diz: tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Com certeza uma pessoa dessas vai ser promovida. E se ela for muito boa, com o tempo, se torna até sócia do empreendimento. Amém? Compreende isso, queridos? Nós vamos ter que prestar contas. Em Lucas capítulo 16, fala sobre o administrador infiel. Ele sabia que o dia da prestação de contas chegaria. A pergunta não é quanto que você recebeu. A pergunta é: o que foi que você fez com o que você recebeu? Eu vou refazer a pergunta. A pergunta não é o quanto que Deus te deu, mas o que você fez com aquilo que caiu nas tuas mãos. Usou só para ti, ou tu conseguiu abençoar outras pessoas? Amém? Deus não exige comparação. Deus exige fidelidade. Só isso. Agora vamos um pouquinho mais além. Mordomia e prosperidade. Existe uma ordem espiritual. Preste atenção. Você quer ser próspero? Amém? Amém. O Salmo 1 diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo que nós fizermos vai dar certo. Tudo que nós fizermos vai prosperar. Então, baseado nessa palavra, nós podemos entender que a nossa fidelidade traz multiplicação. Pastor, lá vem falar de dinheiro. Não, é também sobre dinheiro, mas a fidelidade vem de uma raiz chamada fé. Se você tiver fé, você obedece. E quem não obedece é porque não tem fé.
Quem é fiel no pouco, a Bíblia diz, sobre o muito te colocarei. Não é o homem que coloca, é Deus. É Deus que engrandece e é Deus que abate. Amém? A palavra de Deus diz: se você quer ser abatido, se você quer cair, é só deixar o orgulho subir. Sobe o orgulho, você cai. Sobe a humildade, você sobe. Amém? Então, quem administra bem o pouco, esse recebe mais. Quem desperdiça o que recebe, perde até o que ele tem. Simples assim. Então, isso vale para quê? Vale para as tuas finanças, serve para os teus dons espirituais, serve para a tua liderança e serve para os teus relacionamentos. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas banalizam estar um com o outro. As pessoas não têm medo de perder o parceiro, a parceira, a esposa. Não são fiéis. Não agradece a Deus pelo que tem. Fica olhando pelo que não tem e não agradece pelo que tem. Então a mordomia é o teste antes da promoção. Então quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, não se esqueça que toda aprovação vem antes da promoção. Eu vou repetir. Toda aprovação vem antes da promoção. Você jamais será promovido, jamais será levantado, jamais subirá sem antes passar por uma prova. Não acontece assim na escola. Você não passa de uma série para outra fazendo provas, fazendo testes. A nossa vida também. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. Amém? Você é peregrino nessa terra? Ou é posseiro? Quer ter posse? Isso que é meu? A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Quem é peregrino está apenas de passagem. Quem é peregrino não tem nação. Porque a Bíblia diz que nossa nação é os céus. Pastor, então eu não posso ter minha casa própria, então eu não, você pode ter. Eu diria mais, você deve ter. Todas essas coisas. Preste atenção. O problema é que essas coisas não pode te ter. Tudo que tu coloca no teu coração, tu transforma em Deus, um ídolo, em algo que você vai dar muito valor. O que é Deus? É aquilo que eu coloco grande valor. E a Bíblia diz, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que tu tens, com tudo que tu és, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu ser, amarás ao teu Deus. E o segundo semelhante a esse é, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, se eu coloco um filho acima de Deus, o filho se torna meu Deus. Se eu coloco dinheiro acima de Deus, o dinheiro se torna meu Deus. Se eu coloco o meu trabalho acima de Deus, o meu trabalho se torna meu Deus. E assim por diante. O que eu preciso entender? Deus tem que vir em primeiro lugar. Depois vem a família. Depois o trabalho, a igreja e assim vai.
Existe um nível de hierarquia. Os 4 níveis da mordomia. Primeiro nível, descuido. Você vive como se fosse dono. E porque tu se sente dono, tu quer ser dono, aquilo consome todas as tuas energias. E você se perde. Pastor, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo bem rápido para te entender. Uma certa mulher, uma certa feita, estava orando muito para Deus para receber uma casa. O que aconteceu? A Bíblia fala do exemplo da viúva pobre, que chegou a ter um juiz mau, iníquo, e bateu, até que o juiz pensou: eu vou ter que dar a sentença favorável para essa viúva. Ela está enchendo minha paciência. Eu não sou bom, mas eu vou dar para ela de uma vez, para ela largar meu pé. O que aconteceu? Ganhou a casa. E essa mulher começou a bater, porque a Bíblia diz: quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. É o princípio bíblico. E ela começou a bater, até que ela ganhou aquela casa. Era uma casa grande, maravilhosa, linda. Como ela sonhava. Passou alguns meses, começou a faltar nos cultos. Passou alguns meses, nem orar, nem jejuar, nem louvores tinha na sua casa. Passou uns meses, nem na igreja mais ia. Aí o pastor foi atrás dela. Minha irmã, o que está acontecendo? Pastor, eu não me conto, pastor. Essa casa é muito abençoada, muito boa, mas é grande. Eu passo muito tempo cuidando, limpando. Eu não tenho mais tempo para vir na igreja, pastor. Por que Deus não tinha dado a casa para ela antes? Porque aquela casa, em vez de bênção, se tornou maldição. Estão entendendo o que é isso? Tem coisas que a gente está pedindo, às vezes Deus não dá, porque a gente não está preparado para receber. Os 4 níveis da mordomia. Segundo, consciência. Você entende que não é dono. Agora eu já estou melhorando a minha consciência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o nível de consciência. Primeiro, eu tenho descuido. Eu acho que eu sou dono. Eu vivo como dono. Segundo nível, consciência. Eu entendo agora que eu não sou dono. Tem alguém que eu vou ter que prestar contas. Tem alguém que é o dono verdadeiro. Eu sou apenas um gerente. Eu tenho que me reportar ao dono verdadeiro que é Deus. Terceiro nível, fidelidade. Agora eu começo a administrar corretamente todos os recursos que Deus tem entregado nas minhas mãos. Agora eu começo a fazer o que é certo e com a motivação certa para a honra e glória de Deus. E o último nível, multiplicação. Agora os recursos que Deus coloca nas minhas mãos vão ser gerado crescimento e legado. As pessoas que estão à minha volta vão ser beneficiadas. As pessoas que estão à minha volta vão ser mudadas. As pessoas que estão à minha volta vão ser transformadas, porque nós somos transformados para transformar. E as pessoas que estão à minha volta vão ser transbordados com aquilo que já está em mim. Amém? O reino não promove talento, promove fidelidade. Se você compreender em qual nível você está. Descuido, vive como dono. Consciência, já está agindo, entendendo que não é mais dono. Fidelidade, administrando da forma correta, ou já multiplicando, gerando crescimento e legado.
Quando você chega no quarto nível, mesmo após a sua morte, as suas sementes continuam a brotar. Pessoas que você influenciou vão lembrar de você e vão fazer muitas coisas porque elas ouviram de você palavras de vida eterna. Amém? Você morreu, mas a sua presença, o seu legado, o presente que você deixou na vida delas, ainda estão dando frutos. Isso é o máximo. Vamos ficar por aqui hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Queridos, nós estamos nesses cultos de princípios. Porque se a gente não aprender os princípios, não colocá-los em práticas, não vai adiantar. Seria mais fácil fazer uma campanha. Seria mais fácil começar a pregar que tudo vai dar certo, Deus vai te abençoar. Seria mais fácil enganar. Mas eu não penso, não quero, decidi não fazer isso. Decidi fazer o que é certo. O que é certo é pregar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Você quer ser enganado ou livre? A verdade que liberta. E a verdade é Jesus. Amém? Feche teus olhos nesse momento agora. Senhor amado, nós colocamos tudo em tuas santas e benditas mãos. Queremos, ó Pai amado, ser bons mordomos. Nos ajuda, Senhor. Nos dê sabedoria. Nos dê prudência. Nos dê graça e nos dê coragem para praticar a tua palavra. Viver a tua palavra com integridade. Para a tua honra e para a tua glória. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas.